Você sabia que um homem sozinho conseguiu ganhar mais de US$ 1 bilhão derrubando a moeda de um país inteiro? Isso mesmo, em 16 de setembro de 1992, o Reino Unido viveu o que ficou conhecido como Black Wednesday, o dia em que o governo britânico perdeu o controle da própria libra e milhões de pessoas sentiram na pele o impacto dessa crise financeira. Mas como isso aconteceu? Tudo começou anos antes, quando o governo britânico decidiu que a libra precisava ser fixa ao marco alemão dentro do mecanismo europeu de taxas de câmbio, um sistema que prometia estabilidade monetária e controle da inflação. Na teoria, parecia perfeito, uma moeda forte, alinhada a uma economia poderosa, regras claras de câmbio. Mas a realidade é que a economia britânica estava em recessão, o desemprego era alto, o crescimento lento, e o país não tinha reservas ilimitadas para sustentar uma moeda sobrevalorizada, o que significava que por mais que o governo tentasse defender a libra, havia um limite invisível de quanto dinheiro poderia gastar. Enquanto isso, investidores internacionais observavam o cenário como um caça observando sua presa, entre eles estava George Soros, que percebeu uma vulnerabilidade clara. A libra estava supervalorizada, e o governo não conseguiria mantê-la indefinidamente. Soros não precisava de nada além de sua análise, telefone e algumas contas enormes no mercado financeiro. Ele começou a apostar contra a libra, vendendo-a a descoberto, basicamente vendendo libras que não possuía, apostando que o valor cairia, para recomprar mais barato e lucrar com a diferença. O governo britânico percebeu que algo estava errado, mas demorou a reagir. Durante semanas, tentou sustentar a libra com bilhões de libras em reservas internacionais e elevou a taxa de juros para 15%, uma medida desesperada para atrair compradores de moeda e manter a libra estável. Mas cada ação parecia apenas acelerar a pressão dos especuladores. Quanto mais o banco gastava e quanto mais elevava as taxas, mais parecia que a libra escorregava pelos dedos do governo. Então chegou o dia decisivo, 16 de setembro de 1992. O governo teve que admitir a derrota, a libra não resistiu e foi forçada a sair do RM, desvalorizando rapidamente, bilhões de libras evaporaram em horas, Soros e outros especuladores lucraram imensamente, e a confiança do público na economia britânica ficou abalada. Foi como se o país tivesse levado um soco financeiro no estômago e ninguém soubesse como reagir. O impacto não se limitou a números frios, a população sentiu o efeito na vida real, aumento temporário de preços, incerteza sobre empregos, debates acalorados na política, a mídia sem saber se comemorava ou condenava o acontecido. Políticos tentavam explicar o inexplicável, economistas se dividiam entre culpa e teoria, e investidores pelo mundo inteiro assistiam fascinados enquanto uma moeda tradicionalmente estável era humilhada em público. Mas o que ninguém esperava é que aquele dia, que parecia apenas uma derrota humilhante para o Reino Unido, escondia um segredo surpreendente sobre como a economia poderia se recuperar, e como o mesmo movimento que derrubou a libra iria, de forma inesperada, abrir espaço para oportunidades que mudariam o futuro do país. A libra, agora desvalorizada, começou a tornar as exportações mais competitivas, empresas começaram a se recuperar, e paradoxalmente o país encontrou forças dentro do que parecia um desastre. Mas enquanto alguns celebravam os efeitos positivos, a verdade é que Black Wednesday mostrou algo muito maior, o poder absoluto dos mercados financeiros. Um único homem, Soros, e alguns especuladores internacionais conseguiram derrotar um país inteiro, humilhar o governo e gerar perdas bilionárias em poucas horas, mas também provaram que cada crise pode conter lições ocultas e efeitos inesperados que só se revelam com o tempo. O episódio se tornou um exemplo extremo de como decisões políticas e financeiras em um único dia podem mudar o destino de milhões, e como o controle de uma moeda não depende apenas de leis ou reservas, mas do respeito que o mercado impõe, preparando o terreno para que os próximos anos revelassem o verdadeiro impacto da crise. E se você acha que tudo terminou com a libra desvalorizada, prepare-se para o mais impressionante. Aquela derrota monumental escondia uma verdade poderosa sobre o mercado financeiro, que o mesmo movimento que devastou bilhões de libras também mostrou como uma economia pode se reconstruir a partir do caos. O país inteiro teve que aprender a lidar com a realidade, empresas ajustaram suas estratégias, exportações se tornaram mais competitivas, e os investidores perceberam que entender o mercado era mais importante do que controlar apenas uma moeda. Mas a lição mais marcante veio de um homem. Soros ganhou mais de US$ 1 bilhão em um único dia, provando que conhecimento, timing e coragem podem superar até mesmo governos poderosos. Black Wednesday não foi apenas uma história de perdas, foi um alerta para o mundo financeiro sobre estratégia, risco e audácia, mostrando que crises não são apenas catástrofes, mas também oportunidades disfarçadas. E, olhando para trás, é impossível ignorar a lição mais clara. Um único indivíduo pode, com conhecimento e ação precisa, mudar o destino de um país e do mercado global inteiro,